algumas crianças que conseguem sobreviver à sífilis, tá? Elas podem ter pneumonias, feridas no corpo, cegueira, dentes deformados, problemas ósseos, surdez ou deficiência mental, tá? Então, algumas crianças que conseguem sobreviver, né, elas apresentam todas essas complicações, tá? E dependendo da complicação de cada criança, essa sífilis ela pode ser fatal, ou seja, essa sífilis pode levar ao óbito dessa criança. Então, é uma doença muito grave, é uma doença que inspira muitos cuidados da mãe para com seu filho, tá? O diagnóstico é o histórico clínico da mãe, o exame físico da criança e os resultados de testes, incluindo exames radiológicos e laboratoriais, tá? O tratamento é com o uso de antibióticos também, por ser uma doença bacteriana, a penicilina benzatina, tá? E o parceiro sexual também deve ser tratado para evitar a reinfecção da gestante. É muito importante o tratamento do casal neste momento para evitar a contaminação cruzada, né, durante a relação sexual e para seu filho. Então, se a criança nascer com sífilis congênita, ela deve ficar internada para o tratamento, geralmente 10 dias, necessitando realizar uma série de exames antes de receber alta. Nesses casos de crianças que, mesmo com os graves problemas da doença, sobrevivem, mas com sequelas muito graves. Outras nascem mortas ou têm um aborto espontâneo ou até um parto prematuro, de acordo com a gravidade da doença. Então, gonorreia e sífilis são doenças sexualmente transmissíveis causadas por diferentes bactérias que podem trazer complicações graves, não somente para a mãe, mas com a saúde dessa criança. Eu elenquei aqui para vocês muito que doença bacteriana é tratada com bactéria. Doenças bacterianas são tratadas com antibióticos. Mas por quê? Por que uma doença viral ela não é tratada com um antibiótico? Pessoal, se a gente parar para pensar, né, na primeira aula eu comentei com vocês sobre o vírus, que o vírus ele é acelular, ele não é formado por célula, portanto ele não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo. A bactéria é unicelular, é formada por uma única célula, tem membrana, citoplasma, núcleo, material genético, enfim, as estruturas de uma célula. O antibiótico é uma substância que age na membrana plasmática, impedindo a reprodução da bactéria. Se o vírus é acelular, ele não apresenta membrana. Então, um paciente que apresenta uma doença viral toma um antibiótico, ingere um antibiótico, não tem eficácia. Porque se o vírus é acelular, ele não tem membrana plasmática para ser atingida. Então, é uma questão muito simples. Se o vírus é acelular, não tem membrana plasmática, não tem como esse antibiótico agir. Agora, a bactéria é celular ou unicelular, formada por uma única célula, e tem membrana plasmática. Se ela tem membrana plasmática, é onde o antibiótico vai agir para impedir a sua reprodução, tá? Então, geralmente os antibióticos eles são consumidos, né, com prescrição médica de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, em média 7 dias. O que acontece muito que eu vejo, principalmente com crianças? Às vezes a criança tem uma infecção de garganta ou um adulto com uma infecção urinária, o médico fala, tome por 7 dias a cada 8 horas. A pessoa, ela toma 2, 3 dias, os sintomas desaparecem e a pessoa acha que ela está curada e para de tomar o antibiótico. O que acontece, pessoal? Quando você toma antibiótico, né, as bactérias, elas começam a perder a sua força e reduzem a sua reprodução.
Se você para de tomar antibiótico, ela vai se fortalecer ainda mais e ela vai causar uma infecção ainda mais grave do que anteriormente. Aí tem que voltar para o médico, muitas vezes com uma infecção mais grave, e trocar o tipo de antibiótico porque a bactéria tornou-se o quê? Resistente a esse antibiótico. Então, depois, posteriormente, nós vamos estudar um termo chamado bactérias resistentes. São bactérias que são resistentes a muitos antibióticos, ou seja, não tem eficácia para essas bactérias. Então, um dos fatores que faz com que a bactéria fique resistente ao antibiótico é a forma errada como as pessoas tomam. Não tomam nos dias corretos, no tempo correto prescrito pelo médico e não tomam a dosagem correta. Então, para um antibiótico fazer efeito, é necessário tomar nos dias corretos, tomar no tempo correto, 7 dias, e nos horários prescritos pelo médico, ou de 8 em 8 horas, ou a cada 12 horas. Aí depende muito do médico e depende muito do tipo de infecção, tá? Mas o importante é respeitar o tempo e a quantidade de antibiótico que se deve tomar para prevenir um processo infeccioso. Então, não é porque a sua dor de garganta passou no segundo dia que você está tomando antibiótico, ou que você tem uma infecção urinária, mas faz 2 dias que você não sente mais o ardimento para diurese, você vai parar de tomar? Não. Você precisa continuar esse antibiótico pelo tempo estipulado pelo médico. 7 dias, ou de 8 em 8 horas, ou a cada 12 horas. Isso é muito importante. Então, eu vejo que muitas vezes, hoje em dia, muitos pacientes acabam tendo infecções bacterianas graves pelo mau uso do antibiótico. Então, enfatizando, antibiótico é eficaz para doenças bacterianas, porque ela age diretamente na membrana plasmática, impedindo a reprodução dessa bactéria. Antibiótico não é eficaz para doenças virais, porque vírus é acelular, ou seja, o vírus não é considerado célula, tá? E ele não tem organelas de uma célula, ele não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo, não tem material genético. Então, se você toma antibiótico para uma doença viral, não vai acontecer nada, porque o vírus não tem membrana plasmática para ser atacada pelo antibiótico, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né, sobre as principais doenças bacterianas, as doenças sexualmente transmissíveis causadas por bactérias e a importância do antibiótico no controle da doença bacteriana e o porquê que não devemos prescrever antibiótico para doenças virais, tá bom? Por hoje é só, né? Nos encontraremos na nossa aula ao vivo, na nossa aula online, onde nós vamos conversar mais sobre esse assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Então é importante que vocês sempre leiam os slides antes da aula e assistam o vídeo antes da aula para facilitar depois, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por essa noite, por estarmos juntos novamente. Espero que vocês tenham entendido, compreendido esse conteúdo que é bem amplo sobre as bactérias e saibam diferenciar uma bactéria de um vírus, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.